Bom, senhores, continuando aqui, a gente viu o conceito de base, agora vamos ver o conceito de dimensão, certo? Então, assim, a dimensão de um subespaço vetorial, a gente determina através desse enunciado aqui, ó. É a quantidade de vetores necessários para gerar um espaço vetorial, certo? Quantidade de vetores necessários. Como é que a gente vai chegar nessa contagem? Eu escrevi aqui alguns exemplos, certo? Para você saber a dimensão do R2, ou a dimensão de algum conjunto que gera o R2, ele vai ser sempre menor ou igual que 2, certo? Pode ser 0, 1 ou 2, mas é no máximo 2. Uma dimensão de uma base do R2 jamais vai ser maior que 2, certo? Seguindo o mesmo raciocínio, a dimensão de uma base do R3 é no máximo 3. Pode ser 0, 1, 2 ou 3, ok? A dimensão do conjunto das matrizes 2 por 2 é no máximo 4. Tranquilo? No máximo 4. Por quê? Porque a regrinha, ó, eu escrevi aqui embaixo. Você tem que multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Aí você encontra o valor da dimensão de um conjunto de matrizes. E o conjunto de polinômios, certo? O polinômio P de n, sempre vai ter n mais 1. A dimensão dele sempre vai ser no máximo n mais 1. Tá bom? Então, vamos a esse exemplo. Eu vou dar uma dicasinha para vocês como é que determina a dimensão. Então aqui, determine a dimensão dos seguintes conjuntos. Eu tenho um conjunto aqui. Esse conjunto pertence ao R3. Então a dimensão dele é no máximo 3. Alguma dúvida nisso, senhores? Agora eu não posso dizer que é 3, com certeza. Eu tenho que estudar essa situação aí. Então, me diga como é que se escreve um vetor desse jeitinho aqui, ó. Um vetor de 3 coordenadas. A primeira coordenada se mantém. A segunda coordenada é y, a terceira é z. Agora, se eu for escrever esse vetor usando essa regrinha, o x continua sendo x, o y agora é 3x e o z continua sendo z. Tá bom? Quando se trata de vetores, vocês vão fazer isso daqui, presta atenção. Você vai escrever. Tem quantas incógnitas aqui, pessoal? Vocês estão vendo quantas incógnitas? Tem 2 incógnitas distintas, certo? Então nós vamos escrever um vetor só com incógnita x e outro vetor só com incógnita z. Olha o que vai acontecer, ó. X, 3x e 0, mais 0, 0 e z. Vocês entenderam o que eu fiz? Não? Vamos observar aqui. Eu peguei x, 3x e z, tirei o z, fica x, 3x e 0. Se eu tirar os x, fica 0, 0 e z. Se eu somar essas duas, volta para esse vetor? Então eu só fiz quebrar de uma maneira favorável para mim. Agora eu vou colocar o x em evidência aqui e o z em evidência aqui. Presta atenção. O vetor vai ser quem? X, que multiplica 1, 3 e 0, mais z, que multiplica 0, 0 e 1. Tem quantos vetores aqui? É a quantidade de vetores necessários para gerar um espaço vetorial. Quantos vetores eu precisei para gerar o espaço vetorial? 2. Então a dimensão desse conjunto é igual a 2. Ok? E olha que mais bonito que isso. Esses 2 vetores ajudam a formar a base. Esses 2 vetores que eu encontrei, vetor 1, 3, 0 e 0, 0, 1, ajudam a formar uma base do R3. Certo? Só que esse não é o caso. Base a gente já viu, então vamos agora para a dimensão. Ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui no R2, senhores. Mesma coisa no R2. X e y pertencente ao R2, então a dimensão é no máximo 2. X mais y igual a 0. O que eu vou fazer? Ó? X igual a menos y. Então qual é o tipo do vetor? O tipo do vetor é x e y. Só que, onde tem x, eu vou colocar quem? Menos y e y. Tem quantas variáveis? Eu preciso quebrar em 2? Só tem 1. Então, o que eu faço? Coloco o y na frente. Como é que vai ficar? Menos 1 e 1. Quantos vetores eu precisei para gerar? Só 1. Então, a dimensão é igual a 1. E esse cara é base. Esse vetorzinho